Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a nossa série de estudos do Novo Testamento. E hoje nós falaremos especificamente sobre a circuncisão. Pode ser embaraçoso dizer a palavra circuncisão numa aula do Evangelho. Isso porque muitos alunos e alguns professores também sabem somente o suficiente sobre o processo físico da circuncisão para tornar a menção do tópico desconfortável, mas não sabem o suficiente da história religiosa e significado simbólico para receber insight espiritual de uma aula dedicada ao tópico. Então, por que precisamos compreender sobre este tema? Qual o impacto deste tema para nós cristãos hoje em dia? Por que trazer neste momento à baila este assunto novamente? Bem, porque na nossa designação de leitura, nós vemos em Atos capítulo 7 o discurso de Estevão diante do Sinédrio, onde ele mencionará justamente o convênio da circuncisão e traçará um paralelo sobre a circuncisão do coração. Então nós lemos em Atos capítulo 7, versículos 8 e 51 o seguinte: E deu-lhe o convênio da circuncisão, e assim Abraão gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Também vós sois como vossos pais. Para que nós possamos ter um entendimento completo deste tema, precisamos, primeiramente, saber o que é um convênio. Vamos definir o que é o convênio. Então, essas palavras juntas são compostas por karat, que significa cortar, e berit, que significa convênio. O significado literal de karat berit sugere que algum aspecto de cortar está envolvido em fazer um convênio. Embora Berit, com o tempo, veio a se referir a muitos tipos de votos e convênios, certos convênios sob a lei de Moisés revelam conexão com o corte, enquanto os rituais acompanhando os convênios são feitos. Vamos ver uma definição dada por Mendenhall e Herian de convênios. É um acordo feito entre duas partes nas quais uma ou ambas fazem promessas sob voto de realizar ou se restringir da realização de certas ações estipuladas de antemão. Então, sob a lei mosaica, nós temos vários exemplos desses cortes e cerimônias atreladas a convênios. Primeiro deles, nós podemos ver o sacrifício de animal, que era requerido do povo israelita. Nas Américas também temos um exemplo no livro de Mórmon, quando Moroni rasga sua túnica para confeccionar o estandarte da liberdade. E não para por aí. Em nossos dias, nós também associamos essa ideia de corte ao convênio que fazemos todos os domingos, quando estamos diante da mesa sacramental e nós cortamos, quebramos o pão para renovar os nossos convênios. O que é então a tal da circuncisão? Então, medicamente falando, é a remoção da bainha de pele e mucosa que normalmente cobre a glande do pênis, conhecida como prepúcio. Deriva do latim circum, ao redor, e caeder, que significa cortar. É uma das operações cirúrgicas mais antigas, com registros datando de aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, e evidências históricas sugerindo como um rito de puberdade das tribos aborígenes de antes de 10.000 anos antes de Cristo. Hoje, há muitas razões pelas quais a circuncisão é feita. Varia desde uma indicação médica, como por exemplo, medida preventiva de redução de risco de câncer de pênis, infecções do trato urinário, até obrigações religiosas. Não há evidências substanciais para a indicação da circuncisão neonatal, ou seja, ao nascimento. No judaísmo, o convênio da circuncisão, Milah Berit, é um dos mandamentos mais universalmente observados.
O mandamento está registrado em Gênesis, capítulo 17, versículos 10 a 14. E diz o seguinte: Este é o meu convênio, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo filho homem será circundado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do convênio entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo filho homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu convênio na vossa carne por convênio eterno. E o filho homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma, será extirpada de seu povo. Quebrou o meu convênio. É expressado claramente que o ato da circuncisão é um sinal físico exterior do convênio eterno entre Deus e o povo judeu. A circuncisão judaica é feita aos 8 dias de vida e somente durante as horas do dia. Pode ser adiada por razões de saúde, e a lei judia atesta que ainda se deve esperar mais 7 dias após a criança ser considerada apta a se submeter ao procedimento. É proibido adiar a Milá Berit por qualquer razão, a não ser a saúde, e pode ser feita até nos dias santos, como o sábado e o Yom Kippur, que é o dia da expiação. A circuncisão é feita por um mohel, que é um judeu observador da lei e treinado nas técnicas da circuncisão. Não se aceita que outro faça o procedimento, mesmo que um rabi presida a cerimônia. No islamismo, o ato da circuncisão é uma das regras de limpeza. É um ato pertinente à fitrah, termo árabe usado para representar a disposição inata e natural do caráter e instinto da criação humana. Disse que Maomé falou o seguinte: 5 são os atos semelhantes à fitrah: circuncisão, raspagem dos pelos pubianos, cortar as unhas, remover os pelos das axilas e aparar o bigode. É assim que está no Alcorão Sagrado. Muitos estudiosos muçulmanos defendem que a circuncisão é obrigatória, e outros que dizem ser uma prática altamente recomendada, mas não defendem a obrigatoriedade. De acordo com a lei islâmica, a Sharia, a época ideal para o procedimento é no 7º dia de vida, mas pode ser feita até 40 dias após o nascimento ou depois até os 7 anos, dependendo da condição de saúde da criança. Ainda de acordo com a crença muçulmana, Abraão foi o primeiro a realizar o ato na idade de 80 anos. Em Gênesis 17, 24, relata que ele fez isso com 99 anos de idade. Diferente do judaísmo, não é uma cerimônia religiosa e pode ser realizada por qualquer um qualificado. Então, por que usar a circuncisão como um símbolo deste convênio com Abraão? Uma razão pode ser a conexão entre o convênio abraâmico e a posteridade. Então, quando Abraão desejou posteridade, o Senhor falou a ele em Gênesis 15, 4, dizendo que aquele que viesse das suas entranhas seria o seu herdeiro. Ismael, então, foi nascido logo depois. No entanto, não foi até depois da circuncisão de Abraão que Isaque foi nascido. Isso está lá em Gênesis 17, 23 a 26 e no capítulo 21, versículo 3. Enquanto nenhuma conexão explícita é feita no texto, é interessante notar que o convênio de posteridade de Abraão surgiu de seu corpo já sob o convênio. Isaque
literalmente nasceu no convênio. Também é interessante notar uma outra razão que nós podemos ver na tradução de Joseph Smith de Gênesis, capítulo 17, versículos 4 a 7 e 11. E diz o seguinte: E Deus falou com ele, dizendo: Meu povo desviou-se dos meus preceitos e não guardou as minhas ordenanças que dei aos seus pais. E não observaram a minha nação, nem o sepultamento ou batismo que lhes ordenei. Mas desviaram-se do mandamento, e tomaram para si o lavamento de criancinhas e o sangue da aspersão. E disseram que o sangue do justo Abel foi derramado por pecados, e não souberam em que são responsáveis perante mim. E estabelecerei um convênio de circuncisão contigo, e será o meu convênio entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, para que saibas para sempre que as criancinhas não são responsáveis perante mim, até que tenham 8 anos de idade. Assim, então, as Escrituras da restauração revelam que a circuncisão foi intencionada em parte para suplantar falsos rituais e conceitos incorretos a respeito da culpa das criancinhas, que aparentemente tinham sido muito espalhados e ganhado aceitação no tempo de Abraão. A circuncisão na idade de 8 dias era um lembrete de que, pelos primeiros 8 anos de vida, as criancinhas elas não eram capazes de cometer pecado. E a maldição de Adão é tirada dela em Cristo, como podemos ver em Moroni, capítulo 8, versículo 8, e Mosias 3:16. Parece que a circuncisão ajudou Abraão e sua família a entender a sua relação com os seus filhos e filhas. Quando visto por meio das lentes da restauração, a circuncisão era um lembrete que era colocado no corpo mais próximo a ter crianças, que aqueles 8 preciosos anos eram dados de presente aos seus pais para preparar a próxima geração para ser o povo do convênio de Deus. O próximo porquê pode ser o seguinte: a semente de Abraão traria a libertação. Na época da queda, Deus prometeu que a semente da mulher, um descendente de Eva, destruiria Satanás e toda a sua obra. Ao escolher Abraão, o Senhor mostrou por promessa e sinal que a sua semente, e por meio de sua semente, viria a sua linhagem. Pois o Senhor falou a ele quando demonstrou a intenção de sacrificar Isaque, o seu único filho. Ele disse em Gênesis 22:18: Em sua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Ao colocar o sinal no órgão reprodutivo masculino de Abraão e de todos os seus descendentes, o Senhor estava sem sombra de dúvida, dizendo a Israel e ao mundo que o Salvador viria como filho de Abraão. Mas um motivo pode ser, talvez, um símbolo de que a salvação viria por meio da dor e do sangue. Assim como os outros sacrifícios e rituais do sistema do Velho Testamento ensinavam que sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados, assim seria a circuncisão. Certamente era sangrenta. Quando a esposa de Moisés, Zípora, foi forçada a circuncisar o seu filho, ela jogou o prepúcio aos pés de Moisés e disse para ele que era uma esposa de sangue em Êxodo capítulo 4, versículos 25 e 26. Certamente também era doloroso.
Os filhos de Jacó enganaram os homens de Sequém a circuncidarem-se, e então os atacaram, quando no terceiro dia eles estavam com dor. Em Gênesis 34, 25. Pode ser um símbolo da dor e do sangue sofrido e derramado por Jesus Cristo para que nós todos pudéssemos ter a salvação. A próxima resposta pode ser a remoção completa e irreversível do pecado. Então, quando Jeová pede a Abraão e todo o povo do convênio de sua família para se circuncidar, simbolicamente está pedindo para cortar fora o proibido de sua parte mais íntima em sua carne, de uma forma que completa, íntima e irreversivelmente isso seja removido de suas vidas. O prepúcio era cortado, então, e destruído. Então, um abandono completo, irreversível e íntimo da iniquidade, simbolizada graficamente e efetivamente pela circuncisão, era parte dos requisitos para o discipulado. Então, com a condescendência de Cristo, no entanto, esses rituais exteriores elaborados se tornaram obsoletos. E o foco, então, é tornado para o nosso interior, para o coração. Por isso que Estevão diz incircuncisos de coração. Então, em Cristo, a lei de Moisés é cumprida. Ele pessoalmente disse aos nefitas, como a lei de Moisés tem um fim em mim. Em 3º Nef, capítulo 15, versículo 8. Agora, você já sabe por quê.